deu. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta foi a visão, ou seja, esta foi, aleluia, isto foi o que ocorreu na vida de Estevão, um diácono que se destacou lá na igreja primitiva, porque diz a Bíblia Sagrada que um tempo de sofrimento e um tempo de escassez estava vivendo agora Jerusalém, e agora as mulheres viúvas chegam para os apóstolos, para os discípulos, começam a se queixar porque estava sofrendo algumas coisas, era falta de muitas coisas, porque se pregava a palavra, se ensinava, e eles não estavam tendo muito tempo para as viúvas, para o caso das viúvas necessitadas, para aqueles que estavam precisando de uma ajuda, de um auxílio. Por quê? Porque a igreja crescia e se multiplicava. A Bíblia registra isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. A igreja vai se multiplicando, a igreja vai crescendo, e a quantidade de obreiros, a quantidade de ministros não estava acompanhando o crescimento da igreja. E agora então eles têm uma ideia entre si, Deus coloca no coração, e eles se reúnem, e agora eles vão separar os diáconos, aleluia, para exercer este ofício, para poder realizar esta obra, de estar auxiliando as viúvas, de estar auxiliando os necessitados. E Pedro, juntamente com os discípulos, diz: e nós perseveraremos, aleluia, no ensinamento da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque aqui tem trabalho para todo mundo. Todo mundo aqui, se quiser, pode fazer alguma coisa. Deus não chamou nós para ficarmos sentados, para ficarmos aí esperando. Não, Deus tem algo especial na vida de cada um, e nós vemos que quando então se cumpre esse ofício, Deus então determina, aleluia, o Espírito Santo na vida deste homem por nome de Estevão. Estevão então separado ao diaconato, agora ele então parte para o ofício, para trabalhar, para executar aquela obra, aquilo que foi posto para fazer. E a Bíblia diz que aquele homem, ele começa a se destacar, ele é cheio do Espírito Santo. Observe que no capítulo de número 6, a partir do versículo 8, a Bíblia diz que ele era um homem, aleluia, eloquente em suas palavras, tinha conhecimento e, aleluia, tinha o Espírito Santo de Deus. E eu, sabe o que eu quero dizer com isso nesta noite? É porque a Bíblia está dizendo, os versículos que nós lemos, testemunhas falsas que se levantaram contra a vida de Estevão. Observe que aqui nós falamos de algumas coisas, daqueles que testemunharam e receberam algo em troca, daqueles que receberam dinheiro para poder falar mentira. Observe que aqui não é diferente. Além de receber para fazer, para também testemunhar contra a vida de Estevão, eles também se levantaram, sabe por quê? Por inveja, porque aquele homem se destacou, aquele homem chamado por Deus. Deus todo instante estava realizando, cumprindo com a chamada, ou seja, com aquilo que Deus tinha para a vida de Estevão. Estevão começa a destacar, Estevão começa a pregar a palavra, começa a se destacar, ali ajudando as viúvas, os carentes, e os invejosos estão de plantão. Aqueles homens estavam vigiando, estavam de longe olhando, observando, e agora vendo que Estevão crescia na graça, no conhecimento. Ainda quero aqui dizer que Paulo, quem era Paulo naquele tempo, diante de Estevão, era uma fichinha diante de Estevão, porque era um homem de conhecimento, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, olha só o versículo de número 8, e Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Prodígios quer dizer maravilhas e milagres. Sinal aqui no grego quer dizer alguma coisa, algum sinal que se destacava no presente ou no passado. O que quer dizer isso? Se Estevão era tão usado por Deus, que Deus então revelava a ele o futuro, coisas escatológicas que iriam acontecer, mas também revelava o passado, algumas coisas que já tinham acontecido. Então os gregos, aleluia, os judeus, olhando para Estevão, viam que ele se destacava, viam que tinha autoridade de Deus, era cheio do Espírito Santo, ele estava crescendo espiritualmente. Então agora a Bíblia diz que se levantaram, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertos. O que é isto? O que é isso nesta noite? Levantaram alguns libertos da sinagoga,
fui buscar hoje, lendo ali o Champlin, é um livro que traz alguns fatos históricos. Eu então entendi que aqueles homens chamados libertos da sinagoga eram homens também que se destacavam, mas não era como Estevão, eram homens que tinham conhecimento, homens que tinham também até uma boa oratória, um bom conhecimento, mas a inveja predominava no coração daqueles homens, porque Estevão pregava Jesus Cristo ressuscitado. Estevão pregava a lei que Moisés ensinou e recebeu de Deus. Estevão pregava acerca de Abraão. Eles também conheciam, também pregavam, mas Estevão se destacava porque nele estava a unção do Espírito Santo. E agora aqueles invejosos, falsas testemunhas, aqueles homens então agora arrumam falsas testemunhas para poder testemunhar contra a vida de Estevão. Por quê? Porque ele precisava acabar com a vida dele. Estevão não podia mais crescer, Estevão não podia mais se destacar. Nos dias atuais ainda acontece isso. Por quê? Porque quando começamos a destacar, não só eu, mas você, no seu ministério, na sua chamada, quando você começa a ser usado por Deus, Satanás logo se encarrega de levantar falsas testemunhas para poder te derrubar, para poder te destruir, mas não vai conseguir. Por quê? Porque na nossa frente está o general de batalha, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Aleluia! Não vai conseguir. Estevão vai se destacando. Eis agora arruma falsa testemunha para poder ir contra a vida de Estevão. Nós precisamos dar um fim, nós precisamos acabar com isso. Ele não pode mais progredir, ele não pode mais crescer. Esta é a mensagem do inimigo para os dias atuais. Quer tirar o ofício que Deus colocou na tua mão, quer destruir tua chamada, o teu ministério, mas não vai conseguir. Aleluia! Porque quem te chamou foi Deus, quem te elegeu foi Deus, quem te chamou e te colocou na posição que está foi Deus. Então acredite na tua chamada, acredite no teu ministério, acredite que as falsas testemunhas vão se levantar, mas vão cair. Observe que se levantaram os libertos, ou seja, não era grego, não era romano, quem se levantou foi judeus, porque aqui os libertos se faz referência aos judeus libertos que não mais prestavam serviço para